E o Amazonas empata dentro de casa com o Paysandu e perde a chance de sair da zona de rebaixamento. Quer saber um pouco mais como foi essa partida? Então vem comigo. E antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar o vídeo com seus amigos, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e envia para mais pessoas. E não esqueça de nos seguir aqui, ó, lá no nosso Instagram e ficar por dentro de tudo que acontece no Amazonas FC. Bom, e o Amazonas foi com algumas mudanças para essa partida. O Henrique Almeida, que vinha sendo preterido com o Guilherme Alves e com outros treinadores, teve mais uma chance de ser titular, agora com o Márcio Zanardi. E além dele, o Gabriel Domingos também ganhou a titularidade na partida. O clima no Zammit estava ótimo, não estava quente, estava ventando bastante, estava um clima bem gostoso, bem tranquilo para ser praticado futebol. E um outro ponto muito bacana foi a presença da torcida. Eu não sei quantas mil pessoas deram no estádio, mas tinha a impressão ali de um quase 80% lotado. Mas agora falando do jogo, o jogo começou muito quente. Logo no início do jogo teve um cartão amarelo, eu acho que para o Rafael Vitor. E logo depois uma bola na trave do Paysandu. As duas equipes jogavam com táticas basicamente espelhadas, ali um 4-2-3-1, um 4-4-2, dependendo da situação. E o Paysandu teve muito domínio desse primeiro tempo. Foi uma equipe que pressionou muito o Amazonas na sua saída de bola, fazia dobras de marcação, marcações individuais nos seus setores, pressionava muito alto o bloco defensivo do Amazonas. E se você quer deixar a equipe do Amazonas desconfortável, é marcando dessa forma, é sufocando, é tirando o passe, tirando linha de passe para o meio campo, forçando a equipe a dar chutões para frente. E essa foi uma estratégia muito bem feita pela equipe do Claudinei Oliveira. E ao mesmo tempo que o Paysandu tinha esse domínio, que conseguia avançar ao ataque com qualidade, que conseguia dominar o jogo principalmente pelo lado direito do Amazonas, que foi um grande problema, percebíamos que teríamos grandes problemas no setor defensivo do Amazonas. A partida que Rafael Vitor, Bruno Ramires e Acapo fizeram no primeiro tempo foi terrível, principalmente da dupla de zaga, assim, eram erros técnicos básicos que por pouco não deixaram o placar maior no primeiro tempo. E essa zaga do Amazonas, se não for mexida, se não tivermos contratações, ou se outros jogadores que estão no elenco não tiverem mais espaço, pode ser que seja nosso grande calcanhar de Aquiles para o resto do campeonato, e isso vai nos tirar pontos, e pontos nós não podemos perder na situação atual. E da linha defensiva, só o Fabiano fez um jogo consistente. Tanto que dificilmente a equipe do Paysandu atacava pelo seu lado direito, era só pelo lado direito do Amazonas. E aos 29 minutos o Paysandu faz o seu primeiro gol após uma falha de marcação da defesa do Amazonas, que estava perdidinha naquele momento do jogo, e consolidou o domínio que a equipe paraense teve até aquele momento na partida. E aos 34 minutos o Paysandu teve um jogador expulso após uma entrada no Henrique Almeida. Confesso que do estádio eu não consegui enxergar muito bem o lance, foi um lance muito rápido, mas quando eu cheguei em casa vi pela TV, vi pelo YouTube e pareceu realmente um lance para expulsão. Não importa se o jogador tocou na bola, não importa se o jogador disputou a bola. Se ele disputa a bola e dá um soco na cara do outro jogador, é falta para expulsão. Se um jogador dá um carrinho na bola e depois quebra a perna do outro jogador, você admitiu a possibilidade de machucar o outro. Tá na regra isso. E depois disso o Paysandu teve que fazer algumas alterações, teve que jogar um pouco mais no contra-ataque, jogadas em velocidade, e ainda assim conseguia dar algum perigo para o Amazonas. O Amazonas tinha muita dificuldade em criar. Poderia até ter a posse de bola no campo de ataque, mas tinha pouquíssima criatividade na hora de encontrar os espaços na defesa do Paysandu, que estava muito bem postada no primeiro tempo. E o resultado parcial de 1-0 naquele primeiro tempo foi bastante justo. O Paysandu criou para isso e o Amazonas foi nulo defensivamente e ofensivamente da mesma forma. Já no segundo tempo saiu o Eric Varão e o Gabriel Domingos. Eu não entendi a saída do Eric Varão, não sei se ele sentiu alguma coisa, porque ele vinha jogando bem. E entraram Gabriel Novaes e Zabala. E logo ao iniciar o segundo tempo, o Paysandu meteu uma bola na trave muito bonita com o Diogo, que se fosse gol seria talvez o gol da rodada. E aos 8 minutos o Amazonas empata com um gol
contra. E a partir daquele momento, o Amazonas foi dono do jogo. O Paysandu não conseguia passar do meio campo. Quando passava, perdia a bola muito facilmente. Foram poucos os momentos em que o Paysandu esteve no último terço do Amazonas. E o Amazonas, assumindo esse protagonismo no segundo tempo, teve o apoio do torcedor, que cantou muito, que gritou muito, que incentivou muito. Criou jogadas, foram 17 finalizações no segundo tempo. 2 grandes chances criadas e ótimas defesas do goleiro do Paysandu. O Amazonas tentou, criou pra ganhar. E não ganhou por falta de um pequeno capricho na finalização e também um pouco de sorte. Equipes que passam pela situação que o Amazonas passa nesse momento não tem que ter somente competência, qualidade. Tem que ter aquele quesinho de sorte, aquela bola que ninguém acha que vai entrar, mas entra. Falta isso pro Amazonas. Bom, e foi muito triste, cara, porque o Amazonas merecia bastante essa vitória. Merecia, porque criou pra isso em números, em volume, mas infelizmente não era pra ser. Eu acho que se tivesse mais 30 minutos de jogo, o Amazonas não faria o gol. E um destaque também para a quantidade de cera que foi feita pelo Paysandu, assim. Eu sei que o Amazonas vai fazer isso em algum momento, infelizmente. Eu não gosto, não acho que seja benéfico pro jogo. Acho que é uma atitude de equipe covarde, mas infelizmente é a tendência, né? Infelizmente todas as equipes fazem isso. E ser bonzinho, fazer as coisas certas no futebol algumas vezes só te prejudica, infelizmente, né? E um resumo desse jogo seria um Amazonas que dominou o segundo tempo, criou boas chances, esteve perto de virar, e um Paysandu que dominou o primeiro tempo, que mesmo após ter o seu jogador expulso, conseguiu ser mais ativo e mais perigoso do que o Amazonas, que teve mais posse de bola após a expulsão, mas que tinha um ataque totalmente infértil, com muita dificuldade criativa. Jogo equilibrado, mas que por número, por ter criado mais chances, tentado mais vezes, por ter entrado na área mais vezes e criado situações de gol, o Amazonas deveria ter sido o vencedor da partida. Destaco o Joaquim Torres, que fez uma partida sensacional. É um cara com muita qualidade técnica, com muita velocidade, é um cara muito ágil, que trabalha bem em espaços amplos e em espaços curtos, tem bom passe, tem bom cruzamento, tem uma boa visão de jogo, tem uma boa noção dos espaços e de onde os seus companheiros estão explorando esses espaços. Então é um jogador inteligente que, na minha opinião, é um cara que é muito acima da média para uma Série B. Ele seria titular em qualquer equipe da Série B. E, infelizmente, ele e o Kevin Ramírez não vão ficar no Amazonas para o ano que vem. Independentemente se ficarmos na Série B ou se cairmos. Porque são jogadores que vão ter um mercado muito grande, seja no Brasil, na Série B, na Série A ou em outros países. E eu não consigo imaginar esses jogadores ficando. Assim, seria para mim uma grande surpresa. Mas temos que aproveitar enquanto podemos e que eles possam nos ajudar a sair dessa situação. Agora, depois de fazer essa análise, eu queria entrar em uma reflexão com vocês. Vocês acham que o Amazonas piorou com o Márcio Zanardi? Para mim, não. Para mim, a equipe melhorou. Ofensivamente, a equipe consegue criar mais, é mais proativa, parece ter um mental um pouco mais regulado do que com outros treinadores, mas é uma equipe que sofre defensivamente. Enquanto que o Guilherme Alves montou uma defesa mais sólida e tinha um ataque totalmente improdutivo, as coisas se inverteram agora. O ataque do Amazonas é produtivo, faz gols, cria chances claras de gol, tem um melhor entendimento tático ofensivo, mas a sua defesa é uma defesa muito insegura. Defesa essa que, se continuar desse jeito, vai nos tirar muitos pontos. E os problemas que nós vimos na partida contra o Remo, ou que nós vimos na partida contra o Botafogo, ou contra o Cuiabá, são muito mais problemas de ajuste técnico dos jogadores, algo que você trabalha no dia a dia, do que um trabalho tático. O trabalho tático parece muito bem consistente dentro daquilo que o Márcio Zanardi entende de futebol e também do tempo que ele teve para trabalhar. Agora resta saber se ele vai conseguir trabalhar tecnicamente esses jogadores mentalmente para que ele possa extrair o melhor ou algo a mais desses jogadores. Vamos torcer. Mas e aí, você concorda comigo? Tem mais coisas a acrescentar? Deixa aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder. Agradeço sua presença nesse vídeo e continue acompanhando os conteúdos do Torcedor Aurinegro no YouTube e no Instagram. Valeu!